HC 140.312, agravo regimental, relator o ministro Edson Fachin. Porque, obviamente, nós vamos estar a validar esse tipo de expediente. Ou isso se faz a vero, ou nós vamos ter a toda hora uma mente criativa fazendo aliterações, mudanças pequenas, para dizer é um novo fundamento. Com o ânimo de não conhecer de habeas corpus, e eu entendo. No julgamento das ADCs, do habeas corpus, no caso do ex-presidente Lula, eu falei da mídia opressiva. A gente vê gente, presidente, de Tribunal Superior, que diante de habeas corpus hoje treme de medo. Não faz muito eu vivi isso lá no eleitoral. Implorei a um colega que trouxesse o caso Garotinho. E ele pedia, pelo amor de Deus, que não pedisse a ele isso. E eu arquei com o ônus de decidir. Queria que ele dividisse as suas angústias com o colegiado. Não vou citar nome, mas é essa a realidade. As pessoas hoje estão com medo. Juízes com garantia de vitaliciedade estão com medo. Estão com medo do Jornal Nacional, estão com medo da Folha de São Paulo. Fico honrado, me livrei dessa. E o melhor é me livrar dessa não conhecendo. Eu fico pensando, presidente, que tempos esquisitos, lidando com essa temática do habeas corpus. O que se quer é criar um Estado policial, de fato, empoderar gente que já está totalmente empoderada. Presidente, esteve comigo quando se imaginava que ia julgar esse habeas corpus o doutor Batóquio, isso nos idos do ano passado. E Sua Excelência, comentando comigo as dificuldades, dizendo, eu estou aqui porque eu fui constituído pelo doutor Palocci, mas estou deixando o caso. E estou deixando o caso, mas eu me sinto, até trouxe um advogado com ele, mas eu me sinto envolvido com esse caso. E por isso fiz questão de vir despachar. Mas eu estou deixando o caso por quê? Estou deixando o caso porque Curitiba assim exige. Palavras do doutor Batóquio. Curitiba assim exige. Doutor Palocci está querendo fazer negociação. Esse é um ponto importante, doutora Raquel, para prestar atenção para a necessidade da transparência desse processo. Curitiba assim exige. Por quê? Porque temos que escolher os advogados, e eu não sou bem visto nesta roda. Dizia claramente, portanto, Batóquio, para outras finalidades. O que acontece quando nós começamos a fazer aquilo? Eu estou vendo. Portanto, aqui o que o doutor Batóquio fez, com a seriedade do grau, foi dizer que estavam escolhendo advogados para a delação, ou aqueles que não poderiam sê-lo. Veja aqui como esse sistema vai engendrando armadilhas. E na medida em que nós diminuímos a nossa competência, nós estamos alimentando. É o ovo da serpente. Uma notícia antiga, a doutora Raquel deve conhecer, de 13 de maio de 2017, na notícia Painel, e essa história os advogados continuam falando sobre ela agora. Irmão de procurador da Lava Jato atua como advogado de defesa do marqueteiro João Santana. A história que corre, os advogados depois poderão confirmar ou não, é que esse doutor Castor, que vários dos processos tinham que passar pelo escritório do doutor Castor, que era irmão do procurador da República. É nesse contexto que nós temos que ver isso também, com a responsabilidade da política judiciária que nós temos. Se nós deixarmos de acompanhar esses... E depois, quando isto foi denunciado,
de que este advogado era um advogado ativo nesta relação, se disse, continua-se a passar pelo escritório do Dr. Castor, só que agora de forma clandestina. Se nós começarmos a empoderar essa gente, não conhecendo habeas corpus, impedindo, tornando isso uma corrida maluca do ministro Lewandowski, nós vamos estar empoderando. Não queria falar sobre isso mais de uma vez, doutora Raquel, mas a corrupção já entrou na Lava Jato, na Procuradoria. Ou alguém tem dúvida do episódio, hoje está nos jornais, da atuação de Fernanda Tortman e Marcelo Miller? O que decidirem será. Ainda ontem eu relatava na turma, presidente, estou mandando a Vossa Excelência amanhã, o episódio do auxílio moradia dos juízes no Rio, em que um dos requerentes é o doutor Bretas. E o que aconteceu neste processo? Nós estamos falando só de desvios, presidente, que vão se acumulando nessa gente empoderada que está aí. Um processo movido pelo Paulo Espírito Santo, Bretas e outros juízes no Rio de Janeiro, perante um colega seu, para ganhar benefício de auxílio moradia, embora vedado pelo CNJ. Ele não teve, houve a liminar concedida e depois o mérito. A AGU não recorreu. Também não houve recurso de ofício. E deram o processo como trânsito em julgado. Veja o empoderamento que está acontecendo, presidente. Isso pouco que a gente sabe. Pouco que a gente sabe da conversa com os advogados, que certamente têm todos os seus cuidados em relação a isso. Então, é grave a consequência, gravíssima a consequência. Estão a ocorrer. Que estão a ocorrer. O caso do doutor Castor lá em Curitiba, o caso Miller aqui. É notório que houve corrupção, evidente. E que essa dupla carioca já estava operando, Miller e Fernanda Tortman já estavam operando há muito tempo. Falam até de um affair. Ora, tudo isto, e nós estamos num certo autismo institucional, que é de Curitiba. Todos nós que conversamos com os advogados sabemos disto. Acho que a Procuradoria tem que tomar providências em relação a isso, aos fatos conhecidos. Mas não conhecer do habeas corpus aqui significa dar bioindemnidade para o arbítrio, seja de Moro, seja de Bretas, seja de qualquer juiz incumbido, e aos procuradores. É isso que acontece. Porque, claro que hoje, os meus amigos do STJ, da Seção Criminal, ficam incomodados, mas hoje, nós já vimos, agora inclusive pela fundamentação, o STJ, nessas matérias politicamente mais densas e tensas, é um órgão de passagem. Então, precisamos, presidente, meditar sobre a consequência do nosso ato aqui. Não. Ministro Gilmar, eu talvez pelo viés de ser juiz de carreira, eu nunca ouvi isso de maneira impunemente. Maneira impune. Você citou um personagem, eu nunca ouvi falar sobre esse doutor Castor. Eu acho que essas... Não, mas eu não quero reportagem. Eu acho que nós temos, como magistrados, de registrar essa sua fala e instaurar um procedimento para apurar isso. É o que eu estou pedindo à procuradora. Isso não pode ser ouvido assim, de maneira anódina, não. Somos juízes. Sim, claro. E é o que eu estou dizendo à procuradora. E o caso Miller, Vossa Excelência também ouviu falar. O caso Miller, Vossa Excelência ouviu falar. Mas pela imprensa, evidente, sim, claro. Sim. Só que nós não agimos de ofício, evidente. Temos que tomar... O que não pode é falar de forma anódina e de forma... Mas eu estou falando para a procuradora também. Acho seríssimo que vocês... Eu não estou, de forma alguma, colocando nenhuma observação que vocês... E veja, Vossa Excelência, eu não quero... dizendo que o juiz não pode ouvir isso de forma passiva. Eu já disse, ministro Fux, que eu sou mau profeta. Porque, em geral, eu acerto as previsões. Péssimo profeta. Vossa Excelência se lembra que eu fui a voz que se levantou aqui contra o acordo Joesley-Janot. E falei de todas as peripécias.
E quando apareceram fatos supervenientes, eu coadjuvei no sentido de que eles deviam mudar de domicílio. Se me permite, essa é a discussão que está revezada quando se debate a questão do segundo grau. Na verdade, nós transformamos as prisões provisórias do Dr. Moro em prisões definitivas. Esse é o resultado nesses casos. São intangíveis. Então é melhor suprimir a Constituição, já que tem o Código Penal de Curitiba, que também se cria a Constituição de Curitiba. É isso que nós estamos fazendo. É isso que nós estamos fazendo. As prisões provisórias, as prisões cautelares, elas ganham caráter de definitividade. Porque se trata de decisões bem elaboradas, porque se esse sujeito fala com Deus, de que nós estamos falando? Ou porque nós estamos fazendo um populismo judicial? Veja, o que Vossa Excelência toca é exatamente nisto. E não é neste caso só, nos vários casos. As prisões provisórias, se elas não puderem ser revistas, elas se tornam definitivas. E aí nem precisa esperar, como Vossa Excelência disse, o segundo grau. Já basta a queda da caneta na prisão provisória. Não precisa esperar a sentença. É essa a consequência da decisão que nós estamos tomando. Decidir não conhecer. Além do que, vamos estabelecer realmente, como eu já disse, essa corrida maluca, ou uma corrida de obstáculos com os obstáculos móveis. É isso que nós estamos inventando. Deixa eu colocar um novo obstáculo. É isso que se quer? É isso que é o sistema jurídico coerente e íntegro? Vossa Excelência, acho que colocou o dedo na ferida ao chamar a atenção para a definitividade das prisões provisórias. Neste caso, inclusive, daqui a pouco ela já dura uma pena, porque já são 2 anos de prisão quase.